21 de julho de 2017. Sem o William Bigode machucado e Borja suspenso, recém-contratado Daverson pode ganhar chance contra o Sport em Recife. No Corinthians, constatada lesão muscular em Pablo. O zagueiro vai ficar de fora pelo menos nas próximas 6 semanas. Tentando manter invencibilidade no Pacaembu, Santos se prepara para enfrentar o Bahia no próximo domingo. Atlético Mineiro anuncia Rogério Micali como substituto de Roger Machado. E ainda os preparativos do São Paulo para o duelo contra o Grêmio. O título do Santos no Campeonato Brasileiro Feminino. E o primeiro duelo entre Manchester United e Manchester City nesta semana. Tá lá, Gazeta Esportiva ao vivo nessa sexta-feira e a gente já começa falando dele, o líder Corinthians que vai no domingo ao Rio de Janeiro enfrentar o Fluminense no Maracanã. Um resultado positivo mantém ou pode até aumentar a diferença para o segundo colocado, o Grêmio, que hoje é de 6 pontos. O tricolor gaúcho só vai entrar em campo na segunda-feira contra o São Paulo no Morumbi. O nosso contato agora é com o repórter Osmar Garrafa, que está nesse momento no CT Joaquim Grava, acompanhando o Timão. Boa noite, Garrafa. Tá certo, boa noite, Anitta, é isso. Estamos aqui no CT Dr. Joaquim Grava, como você bem destacou, claro, numa sexta-feira não muito boa, não de boas notícias para a torcida corintiana. O Corinthians tem Fluminense no próximo domingo, ainda é líder do campeonato, são 29 jogos de invencibilidade, mais 2 partidas sem nenhuma vitória. E por que as notícias não são boas? Porque na atividade dessa tarde o treinamento foi comandado pelo Osmar Loss, porque o Fábio Carilli, lamentavelmente, vai aqui os nossos sentimentos a ele e a toda a família, acabou perdendo o sogro, então hoje ele foi dispensado pela diretoria corintiana para dar apoio aos seus familiares. O Corinthians se preparou hoje, amanhã tem o último trabalho e aí sim a confirmação da equipe. Uma outra notícia ruim para a torcida corintiana nessa sexta-feira vem do departamento médico. O Jadson já havia se contundido na partida contra o Avaí no último meio de semana, não é? E acabou pegando aí 30 dias de departamento médico. São 2 fraturas na costela, o jogador fica de fora por 30 dias. O Pablo também se contundiu naquele compromisso. E claro que existia toda uma expectativa da realização de exames que foram realizados e o resultado saiu e o Dr. Júlio Stancati convocou uma entrevista coletiva, nós jornalistas acompanhamos e ele passou o resultado que não é nada bom para o Pablo e muito menos para a torcida corintiana. Confirmou uma lesão realmente no músculo bíceps distal da coxa direita. É uma lesão moderada, não uma lesão muito pequena. A gente vai demandar aí possivelmente umas 6 semanas de tratamento. Teve uma contratura num outro músculo, né, no músculo semitendíneo, que é um outro músculo da região da coxa. Uma contratura leve, foi tratado e estava bem. E teve uma infelicidade agora, tem uma lesão no outro músculo e numa outra região, né? A lesão dele agora é distal, uma lesão bem lá embaixo. E uma lesão que a gente vai ter que ter um tempo de tratamento com um pouco mais de cautela. Bom, tá aí, para deixar bem claro, né, Anitta, a contusão na coxa direita, parte posterior da coxa do Pablo, não tem nenhuma correlação, como destacou o médico aqui, com a contusão que poderia ter tirado ele da partida contra o Avaí. Foi uma outra contusão, é verdade que na mesma área, mas de qualquer forma o Pablo fica por 6 semanas para poder ficar à disposição novamente do técnico Fábio Carilli. 6 semanas para o Pablo, do sistema defensivo, e mais 30 dias para o Jadson do meio campo, né? Ou seja, a cabeça pensante do Corinthians também de fora. Para a partida contra o Fluminense, o Pedro Henrique naturalmente está confirmadíssimo na zaga. Já no meio campo corintiano, aí existem problemas para o técnico Fábio Carilli. Sem o Jadson, automaticamente o Marquinhos Gabriel seria a primeira opção. Só que o Marquinhos Gabriel, Anitta, recebeu o 3º cartão amarelo e fica de fora. E aí são 2 ou 3 opções para definição que deve acontecer amanhã na atividade aqui mesmo no CT ou até mesmo momentos antes da partida lá no Rio de Janeiro. Ou a entrada pura e simples do Giovanni Augusto, que é o que nós estamos apostando que deva acontecer. O garoto Pedrinho tem possibilidade de aparecer pelo setor e até mesmo o Cleison. São 3 jogadores brigando por essa vaga no meio campo. Aliás, vamos aproveitar aí para passar o provável Corinthians e daqui a pouco a gente volta aqui no Gazeta Esportiva com a entrevista coletiva do Cássio falando do momento do Corinthians, das ausências do Jadson e também do Pablo, de todos os problemas do Corinthians para a partida contra o Fluminense. O provável Corinthians para a partida de domingo contra o Fluminense no Maracanã. O Cássio vai no gol,
confirmadíssimo. Fagner pela lateral direita. Na zaga, o Pedro Henrique e o Balbuena. Pela lateral esquerda, Guilherme Arana. No meio-campo, Gabriel. No lugar ali do Jadson, Pedrinho ou Giovanni Augusto, mais o Rodriguinho. No ataque, Romero e Jô. O técnico será, obviamente, o Fábio Carille. Este é o provável Corinthians para enfrentar o Fluminense domingo às 4 da tarde, lá no Rio de Janeiro. Eu fico à sua disposição, Anitta, daqui a pouco eu volto com os principais trechos da entrevista coletiva do Cássio, falando se o Corinthians está pressionado, se não está, enfim, das ausências, se serão sentidas ou não daqui para a sequência do campeonato. O Corinthians que joga com o Fluminense e fica de olho no Grêmio e São Paulo, que se enfrentam na próxima segunda-feira. Anitta. Obrigada, Garrafa. Daqui a pouquinho a gente volta a se falar. É isso, né, Chicão e Celso? Começam a ter algumas baixinhas aí ao longo do campeonato, né? Pois é, Anitta. Boa noite, Chico. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Natural, é um campeonato muito longo, então isso já era previsto. Mas ainda assim, apesar de se questionar muito o elenco do Corinthians, acho que o Corinthians tem jogadores que podem dar conta do recado mesmo. Inclusive nessa campanha, enquanto teve jogo da Seleção Brasileira e jogos da Seleção Paraguaia, o Corinthians ficou sem Romero, ficou sem o Rodriguinho, ficou sem o Balbuena, e ainda assim as coisas, sem o Fagner, e o Corinthians não deixou de ganhar por causa disso. As opções que o Carille tem, que o Garrafa deu, eu no primeiro momento até imaginei que o Camacho pudesse ser uma opção por jogar fora de casa, mas o Carille ele mantém uma coerência tática. O Marquinhos Gabriel seria, sem dúvida alguma, um nome ideal. Até porque, pelo lado do campo, ele funciona melhor do que o Jadson, por exemplo. O Jadson ele é muito criativo e está rendendo bem pelo lado, mas ele rende ainda melhor quando atua pelo meio. E aí você tem Giovanni Augusto, você tem o Cleison e a outra opção que o Garrafa sugeriu também, que é o Pedrinho. O Pedrinho eu acho pouco provável. Ele é um jogador para o segundo tempo, ainda ele não tem a consistência física para fazer ali a marcação pelo lado do campo, como gosta o Carille. Talvez o Giovanni Augusto seja uma boa opção, até para ganhar moral também. Ele que vinha um tempo sem jogar, não teve oportunidade. Então eu imagino que o Carille vai fazer com o Giovanni Augusto o mesmo que fez com o Marquinhos Gabriel. Dar moral para que ele possa entrar em campo, ganhar confiança, e recuperar também o prestígio junto à fiel torcida. O Giovanni Augusto foi um jogador que custou relativamente caro e não conseguiu render ainda aquilo que se espera dele. Mas é um Corinthians muito forte. Pedro Henrique, muitos questionam, eu acho um bom jogador. Claro que Pablo, Chico e Jadson fazem parte para qualquer time. O Pablo lhe deu uma consistência defensiva ao Corinthians, ele se encaixou tão plenamente, sabe, que se porta como jogador de seleção brasileira. O Pablo é um excelente jogador. E o Jadson, eu considero o jogador mais criativo do Corinthians. Mas ainda assim, eu acho que dá para o Corinthians fazer frente ao Fluminense. E digo mais, acho que tem boas condições de vitória. Bom, meu caro Celso Cardoso, boa tarde, ou boa noite, né? Boa noite, Anitta. Meus amigos, é o seguinte, eu particularmente acho que o Corinthians está entrando na segunda fase de um percurso que começou lá na Califórnia, naquele torneio do Mickey, que o São Paulo ganhou. O Mickey Florida Mouse, Cup. Florida Cup, exatamente. O Mickey Mouse entregou a taça para o Rogério Ceni, né? E o Rogério Ceni levou a taça lá, não sei para onde, no interior, está lá curtindo o Mickey, o Pateta, tal, que está tudo a foto na... Quem disse que o Rogério Ceni não foi campeão como treinador? Foi campeão. Foi campeão como treinador da Florida Cup. Começa uma segunda etapa. A primeira etapa foi da Copa Flórida, aí, a Copa do Mickey, até a conquista do Campeonato Paulista. E até esse empate 2-2 com o Atlético Paranaense. 2-2 com o Atlético Paranaense. Ao contrário de muita gente está dizendo, não foi ruim o empate com o Avaí lá. Por que não foi ruim? Porque o Avaí ganhou do Grêmio em casa, ganhou em Grêmio. Ganhou de 2-0 em Grêmio. Então, o Grêmio, na verdade, perdeu 3 pontos e ainda não recuperou. Só vai recuperar quando jogar a segunda vez contra o Avaí. Só que vai jogar contra o Avaí em Avaí. E o Corinthians vai pegar o Avaí em Corinthians. Então, quer dizer que o pessoal não sabe fazer conta e não sabe olhar a tabela. Então, o domingo não foi um resultado ruim. Quarta-feira, o domingo passado, sim.
Aí o Corinthians tinha que ganhar do Atlético Paranaense e não ganhou. Mas agora, de qualquer forma, antes de virar o segundo turno, já começa uma segunda etapa. Qual é a segunda etapa? O fantasma das contusões acabou chegando. E chegou feio. Jadson fica fora aí 6 jogos, o Pablo deve ficar fora uns 4, 5. Não, 6. 6 jogos também. Então são 6 jogos sem os 2. Então o que vai acontecer? Agora o Corinthians vai ter que mostrar que a aposta que o Carille, que o Flávio Adalto e que o Roberto Andrade fizeram nos 16 garotos que subiram da base para titularidade, foi a certa. É agora que o Corinthians vai mostrar que pode substituir, sim, tem gente para substituir e para continuar na ponta do campeonato. Então é um desafio. Esse desafio começa contra o Fluminense. Não sei nem quem vai jogar, as análises aí de quem pode entrar, o Celso fez muito bem, são parecidas com as minhas, nada a opor. Agora, é uma segunda fase, porque está sem Jadson e está sem Pablo. E que faz uma falta tremenda. Só faltava machucar o Jô. E aí eu quero ver quem põe a bola para dentro. Vira essa boca para lá. Então, esse que é o negócio. Então agora virou a segunda fase do Corinthians. Nem virou o segundo turno, mas a segunda fase. É o Corinthians, é o Corinthians que está aí. É o Corinthians pé no chão. Vamos ver o que vai dar. Vamos deixar o nosso beijo, o nosso abraço ao Carille, né? Verdade, verdade. Todos os meus sentimentos à família do Carille por esse momento tão difícil. É verdade. Um grande abraço, pêsames, Carille. Gente, vamos de enquete. A enquete que está no ar no site gazetesportiva.com é sobre o Corinthians, que tem 37 pontos, e o Grêmio, que tem 31. A gente quer saber uma pergunta muito simples. A diferença de 6 pontos entre o líder e o vice-líder vai diminuir? Vai aumentar? Ou vai seguir a mesma? Acesse o site, o resultado no final do programa de hoje. Qual a tendência, Celso Cardoso? Eu acho que permanece. Permanece? Sim, acho que o Corinthians empata no Rio e o Grêmio empata aqui com o São Paulo. Você acha que empata com o Fluminense? Sim. Eu acho que vence, o Corinthians vence. E aí, Chicão? Eu também acho. Estou com a Anitta. Anitta, você está muito bonita por falar nisso hoje. Ai, viu? Obrigada. Só que você falou isso do Corinthians, agora você está linda. A apresentadora mais bonita da TV brasileira. Aumenta a diferença do Corinthians. Aumenta. E o senhor Renato Gaúcho vai engolir um sapaço na segunda-feira, porque vai dar São Paulo. Um sapato ou um sapaço? Um sapaço. Sapato tá. É um sapato. Gente, a demissão dos técnicos no Campeonato Brasileiro segue firme e forte. Ontem a gente falou das saídas do Roger Machado do Atlético Mineiro e do Pachequinho lá do Coritiba. Hoje o Vitória mandou embora o técnico Galo e o Atlético Goianiense dispensou Doriva. Demissões à parte, a 15ª rodada foi encerrada ontem com 3 partidas. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense empatou com o Botafogo em 0-0. Veja os gols dos outros jogos. No Rio de Janeiro, o Cruzeiro saiu na frente do Fluminense na jogada de Thiago Neves. Sassá apareceu no meio da área para fazer 1-0. O empate saiu depois do pênalti cometido em cima de Richarlison. Na batida, ele mesmo deixou tudo igual e definiu o placar. Final, 1-1. O Sport passou pelo Atlético Goianiense e assumiu a 6ª posição na tabela. Patrick abriu o marcador. Diego Souza aproveitou o cruzamento da esquerda e subiu no 2º andar para aumentar a vantagem. No fim do primeiro tempo, André fez o desvio na cobrança de falta e marcou o 3º do Leão. Mas o melhor viria no segundo tempo. André recebeu na frente e, com muita categoria, encobriu o goleiro para fechar a conta no Recife, 4-0 Sport. Eu me lembro aqui quando o Luxemburgo foi anunciado pelo Sport, fizemos até uma enquete e tal, e perguntaram, né? Eu apostava no sucesso do Luxemburgo no Sport. É um técnico competente, passou por uma fase ruim, mas está provando agora no Sport que tem bala na agulha. O Sport era candidato ao rebaixamento. Está em 5º lugar no Campeonato Brasileiro, só atrás do Santos, do Flamengo, do Santos, do Grêmio e do Corinthians. Verdade. Então, poxa vida, e venceu agora por 4-0. Vamos reverenciar o trabalho do Sport, que, sabe, talvez até dá para compreender também porque o Diego Souza preferiu ficar por lá, porque o professor deve ter falado com ele, fica aqui que você vai ver que a gente vai fazer, e está fazendo. E o Palmeiras que se cuide, né? Sim, porque, Palmeiras, tem Sport e Palmeiras no Recife
no final de semana. Que o Cuca não vê com essa gracinha de colocar time misto, time reserva. Ele vai pensar no Barcelona, Chico. E outra coisa que eu vou dizer para você também. O Diego Souza tem um negócio limpo para tirar com o Palmeiras, né? Ele vai mostrar que se o Palmeiras tivesse dado o que ele pediu, tinha feito um bom negócio. Então ele vai para cima do Palmeiras com tudo. Diego Souza. Palmeiras então, eu acho que vai ser uma prova de fogo para o Palmeiras, que eu vou te falar a verdade, eu vou deixar gravado para ver depois. Aliás, a gente falou do Barcelona. O Barcelona é só em agosto, né? Então, tem tempo ainda. Então com o Cuca não me venha com essas conversinhas, nós vamos ver daqui a pouco. Não, que eu vou colocar um time reserva, porque eu preciso dar ritmo não sei para quem. Olha, cuidado, porque esse jogo do Sport é mais difícil o Palmeiras ganhar do Sport lá na Ilha de Recife do que o Corinthians ganhar do Fluminense lá em Fluminense. Eu acho muito mais difícil o Palmeiras ganhar. É no Maracanã. Gente, o Atlético Mineiro não demorou para anunciar o substituto do técnico Roger Machado. Esse é o nosso destaque lá no site GazetaEsportiva.com de hoje. Nessa sexta-feira, o Galo revelou que o novo treinador da equipe será Rogério Micali, campeão olímpico com a seleção brasileira no ano passado e que tem uma longa carreira entre equipes de base. Esta não será a primeira vez que o treinador irá trabalhar no Atlético Mineiro. Após uma passagem rápida entre 2009 e 2010, o comandante retornou em 2011, onde fez um longo e consistente trabalho até 2015. Isso faz com que essa passagem, com previsão de início na semana que vem, seja a sua terceira pelo clube mineiro. A estreia do novo comandante deve acontecer somente na próxima quarta-feira no Engenhão, quando o Galo enfrenta o Botafogo pela partida da Copa do Brasil, partida de volta da Copa do Brasil. No duelo de ida, no Independência, a vitória foi dos mineiros por 1-0. Essa contratação do Micali, vamos imaginar, se fizer parte de uma filosofia de trabalho, porque realmente viram o que ele fez na base, no período que ele passou por lá, faz algum sentido. Mas eu duvido que se de repente ele ficar 4, 5 jogos sem vencer, também vai para a rua. É isso que acontece. A gente tem um número, são 13 treinadores, se me falha a memória, se eu não estiver equivocado, 13 treinadores emitidos em 15 rodadas. Dá quase um treinador por rodada. Já aconteceu isso no ano passado. É uma coisa absurda, o que mostra a incompetência dos dirigentes. Porque ficar mudando treinador a cada 5 rodadas... Pô, tem clube aí que em 15 rodadas já trocou de técnico 2 vezes. 3 vezes, o caso do Vitória. É simplesmente um absurdo, não faz o menor sentido, nenhum sentido. A gente viu o Internacional também, trocou de técnico toda hora o ano passado. E o que aconteceu? Caiu para a 2ª divisão. Normalmente, quem mantém o técnico tem maior sucesso. Então, os dirigentes poderiam pensar com um pouquinho mais de calma. Se você fala para mim que sai o Roger Machado e vem o Sampaoli, vamos dar um exemplo. Sim. Se você fala para mim que sai o Roger Machado e vem o Marcelo Oliveira, que foi para Curitiba, vamos supor que fosse ele, ou o Dorival Júnior, aí eu falo, bom, legal, porque o elenco do Atlético Mineiro é um elenco onde só tem cobra criada. Então não dá para você colocar um treinador juvenil como esse Micali, que nunca ganhou nada, não ser medalha de ouro. Você vai falar, mas a medalha de ouro ninguém tinha vencido, é verdade? Zagallo não ganhou, Brandão não ganhou, uma porção de gente não ganhou essa medalha, Parreira não ganhou, é mesmo, o Felipão não ganhou, Dunga não ganhou, ninguém ganhou, ninguém ganhou. E o Tite não quis disputar, deixou ele, não, vai você, Micali. Ficou 3 dias na concentração, fez a cabeça de todo mundo e o Brasil deslanchou. Agora, você vai colocar um Micali. Qual é a experiência do Micali em relação ao Roger Machado? Nenhuma. E um treinador, e a gente sabe no futebol que isso é uma máxima. Se você tem um elenco de cobra criada, não adianta colocar um treinador que não seja cobra criada. Está aí o Palmeiras, o maior exemplo disso. Colocou o Eduardo Batista no lugar, não deu certo e correu para buscar o Cuca de volta. Porque é uma cobra criada. O Cuca é cobra criada. Ele está começando a ter a leite de pedra no Palmeiras. Agora, não vai acontecer isso no Atlético com o Micali. Posso estar enganado, milagres acontecem, mas eu duvido muito.
Aguardemos. Vamos conferir como ficou a classificação do Campeonato Brasileiro após o fechamento da 15ª rodada? Na telinha para vocês, hein, gente? O Corinthians segue na liderança com 37 pontos, feliz da vida. Em segundo vem o Grêmio com 31. O Santos está com 27 e o Flamengo com 25 pontos, completando aí o G4. O Sport tem 24 pontos. O Palmeiras em sexto e o Botafogo em sétimo somaram 23 pontinhos. Em seguida, temos o Cruzeiro com 22 pontos, Fluminense com 21 e Vasco com 20. O Atlético Mineiro também tá com 20 pontos, está na 11ª colocação. Bahia e Coritiba têm 19. Ponte Preta e Chapecoense, 18. E Atlético Paranaense, 17. O São Paulo é a primeira equipe na zona do rebaixamento com 15 pontos. O Avaí tem 14, o Vitória 12 e o lanterna da competição é o Atlético Goianiense com apenas 8 pontinhos ganhos em 15 jogos. Tá dureza, tá dureza. Nosso assunto agora é o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Comandadas pela atacante argentina Soli Rames, as meninas do Santos venceram o Corinthians e conquistaram pela primeira vez o título da competição. Veja aí na reportagem do Alexandre Silvestre. Decisão com entrada gratuita, pouco público e muita tradição na Arena de Barueri. Após um semestre de competição, Corinthians e Santos duelam pelo título do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. No jogo de ida na Vila Belmiro, 2-0 para as Sereias. As mosqueteiras sabem que a missão é difícil, até porque o gol fora de casa pode pesar contra elas. Para quem precisa marcar 3, uma chance dessas logo no comecinho não dá para desperdiçar. A argentina Soli James mostra como se faz. Peixe, 1-0. Levante a cabeça, estufe o peito e solte o pé. É o que tenta a lateral esquerda, Jussi. E olha a gringa aí, Soli James querendo de novo surpreender a goleira corintiana Lelê. Nos 45 minutos restantes da final, as alvinegras de Parque São Jorge necessitam de 4 gols. Isso se não levarem outro da Soli James, sempre ela. Do meio da rua, nem o Pelé. E a Patrícia pela ponta. Empate? Foi ou não foi? Para a arbitragem, não. O Corinthians aperta. O de honra sai. Chutando assim, não, Bianca. Com uma campanha sensacional, 20 jogos, 16 vitórias, o Santos festeja. Levanta a taça. O canto das sereias é mais do que merecido. Qual a sensação de fazer o gol do título e ser artilheira do campeonato? Todavía así como que todavía no caigo así. Estou feliz, obviamente, por el grupo, assim, obviamente, eu trabalho todos os dias para, individualmente, eu me pongo objetivo, queria ser artilheira, mas eu fico muito feliz por isso. Qual a próxima jogada para elevar o nível do futebol do Brasil feminino, em nível de clube principalmente? Bom, primeiro a lei, que vai obrigar, já sabido e notório, as equipes a terem base, terem alguma equipe feminina das que estão na Série A e que disputarão Libertadores em 19. Eu sinto muita felicidade em participar desse momento para melhorar o futebol brasileiro como um todo. E o feminino é realmente um produto que será definitivo para todos. E vocês vão ver na rede aberta futebol feminino, entrevistas, visitas a treinos. Nós vamos chegar nesse dia, eu ainda vou estar vivo. Olha aí quem apareceu, Marco Aurélio Cunha. Antes de mais nada, é o seguinte, parabéns para as meninas do Santos, realmente foram
campeãs merecidamente, tem um bom time, técnica interessante e tomara que o futebol feminino deslanche. Agora, o senhor Marco Aurélio Cunha está sendo procurado pela nossa reportagem para dar entrevista a respeito do São Paulo faz mais ou menos uns 20 dias. E o bicho sumiu, desapareceu. Ontem ele apareceu para dar a taça para as meninas do Santos. Já é um progresso. Agora, ô Marco Aurélio Cunha, numa boa, fala do São Paulo. Você não falou que bilhete de passaporte de corintiano era bilhete de metrô? E você acabou acertando porque a Copa foi aqui e a abertura da Copa foi no estádio do Corinthians. Parabéns, você é um profeta. Agora que o São Paulo está por baixo, você não aparece mais? Ué, que conversa é essa? Ou você é São Paulino ou você é o saco de pipoca. É uma ou outra coisa, né? Tem que vir a público agora e segurar a bronca. Falar, tá errado aqui, tá errado ali. Não adianta vir, quando São Paulo era o soberano, você vinha aqui toda hora, agora você não quer vir mais? Ô Marquinho, parece aqui, meu filho. Vamos não visitar seja um saco ele. De pipoca, né? Ele mora ali em Perdizes. Não, morava. Não mora mais? Não tá sei. onde? Tá em Miami? Sei lá onde ele está. Eu sei que é o seguinte, com certeza, em Miami ele pode ir, porque esse aí é limpo. Tá. Ele pode estar no pode campo falar de São Paulo, mas safado ele não é. Né? Agora, tem gente na CBF que não pode sair, daqui a pouco, ir para o Rio de Janeiro. Gente, nessa quinta-feira tivemos o primeiro Manchester Derby da temporada pela Champions Cup e os Red Devils levaram a melhor sobre a equipe de Guardiola. 2 partidas amanhã, 7 no domingo e 1 na segunda-feira completam a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Veja onde e contra quem o seu time vai jogar. Vitória e Chapecoense jogam às 4 horas no Barradão e às 7 horas da noite o Flamengo recebe o Coritiba lá na Ilha do Urubu. Domingão, às 11 horas da manhã, o Santos enfrenta o Bahia no Pacaembu. Quase que eu vou nesse jogo, hein? Tô quase comprando. Às 4 horas da tarde, temos Fluminense e Corinthians no Maracanã, Sport Palmeiras na Arena Pernambuco e Avaí e Cruzeiro em Floripa. Atlético Mineiro e Vasco jogam às 7 horas em Belo Horizonte. No mesmo horário, o Atlético Paranaense recebe a Ponte Preta na Arena da Baixada e o Atlético Goianiense vai enfrentar quem? O Botafogo, lá em Goiânia. Fechando a rodada, o São Paulo vai encarar o Grêmio segunda-feira, 8 horas da noite, no Morumbi. Eita, jogo que promete. E após a boa vitória de ontem sobre o Atlético Goianiense, o técnico Vanderlei Luxemburgo já projetou o duelo do domingo contra o Palmeiras na Arena Pernambuco. Vamos ver. Se nós quisermos chegar entre as 6 equipes que vão disputar a Copa Libertadores que vem, nós temos que respeitar o adversário. Eu digo sempre humildade com personalidade. Humildade, saber a grandeza do Palmeiras, mas não ter medo do Palmeiras. Né? Saber o que você quer. Então nós chegamos aqui para ocupar um espaço, para poder disputar uma vaga de Libertadores. E o Palmeiras é um grande adversário, mas pode ser batido também. E o Palmeiras pode ganhar da gente aqui, como nós podemos ganhar do Palmeiras. Então, o torcedor vai ser fundamental para que possa realmente colocar o maior número de torcedores possíveis lá na arena, lotar para ter recorde, né? Aqui a gente vai querendo entrar. Hoje aqui tinha uma história de que o esporte sempre vai perder para o último colocado, meio que usa o nome aí de ressuscitar, sei lá o que é, morto, sei lá o que é. Vai, mas cara, a gente tem que enfiar a faca no cara e virar assim um pouquinho para acabar de matar, meu camarada. Negócio de ressuscitar aqui, não tem isso não. Então você vai quebrando essas coisas que fica meio, meio enraizado, entendeu? Então, acho que é legal, um grande jogo contra o Palmeiras, um grande adversário que é um que vai brigar também na vaga de cima, ali na parte de cima da tabela, e o Sport vai respeitar, mas vai jogar um grande jogo, e o torcedor pode ter certeza que tem que ir ao estádio para ajudar a gente, digo que é o centroavante, para colaborar junto com a gente aqui, mas que nós vamos para um grande jogo. Acho que o jogador de futebol gosta desses jogos, grandes jogos. E a gente também, viu? Já lá do lado do Palmeiras, o técnico Cuca vai ter que quebrar muito a cabeça para montar essa equipe que vai enfrentar o Sport. A equipe que já está lá em Pernambuco desde ontem terá vários desfalques confirmados. Vamos lá, hein? É uma lista grande. Felipe Melo e Guerra, aprimorando a parte física, nem viajaram junto com a delegação.
Tietê, Michel Bastos, Dudu e Borja estão suspensos e não podem entrar em campo. Já William Bigode teve constatado uma lesão na coxa esquerda e ficará fora de combate de 4 a 6 semanas. Por outro lado, o zagueiro Edu Dracena e o recém-chegado Daverson, que estiveram fora do duelo contra o Flamengo, viajaram para Recife, onde se juntarão ao restante do elenco. Vida dura, hein, gente? A afeição de Chico Lang. Chico Lang está preocupadíssimo. Meu Deus do céu. Não, ele está felicíssimo. Olha, vou falar uma coisa para você. Eu falei antes aqui, né, que o Cuca não me vem improvisar. E de repente, coitado, não tem metade do time titular para pôr em campo. Não tem metade do time titular. E é o pior, que não tem jeito. Né? E até o William Bigode, que vinha dando conta da posição, né? Não vai poder jogar. Aí vai ter que antecipar mesmo a estreia do rapaz aí. Né? O Daverson. O Daverson. E vamos ver, rezar um Pai Nosso e Ave Maria para ele dar certo. Mas ele tem ainda de sobra o Roger Guedes, né? Ele tem ali o meio campo meio esquisito. Quem que vai armar nesse meio campo? Não tem Tietê, não tem Michel Bastos. Mas tem um bom elenco para isso, né, Chico? Sim, Quem vai armar? Fala, Celso. Quem vai armar? Quem vai armar nesse time? Não tem ninguém para armar o meu campo. Não tem ninguém para jogar na frente. Quer dizer, como é que o Palmeiras contrata e não tem jogador para botar em campo contra o Sport? E agora, gente? Não, tem jogador sim. Vocês estão sendo muito catastrofistas. Claro que dá para ser um Palmeiras extremamente competitivo. Exatamente, dá para ser um Palmeiras extremamente competitivo. Ué, se falou o tempo todo que o Palmeiras tinha um bom elenco e agora descobre-se que não tem? Tem desfalques, mas dá para colocar. Sim, mas ele tem opções. Quem ele vai escalar, ele não sabe, mas tem opções. O menino aí, o Davidson, foi contratado para isso, tá? Talvez até tenha futebol. Sim, gente, sim, mas o Palmeiras não está um time inteiro fora. Não é essa a questão. Tem vários jogadores para a posição. Bruno Henrique, Thiago Santos, está me vindo na cabeça. Não, tem Rafael Veiga, tem um monte de gente que dá para jogar. O próprio Roger Guedes vai jogar. Rafael Veiga, pode ser que arme. Né? O Eric, pode ser que jogue. Quer dizer, mas mesmo assim, machucou um desses caras, danou-se. Não tem opção nenhuma. Mas vai ser um belíssimo jogo, isso com certeza. Com certeza, você tem razão. Voltamos a falar do Corinthians, que no domingo encara o Fluminense no Maracanã, e o repórter Osmar Garrafa tem mais informações do Timão. Fala, Garrafa! Acorda! Tá certo, é isso, Anitta. Voltamos aqui a falar do Corinthians, do CT Dr. Joaquim Grava. E, claro, os jogadores foram liberados. A concentração é somente no Rio de Janeiro. Amanhã treinamento e depois viagem. Os jogadores se reapresentam amanhã pela manhã para o técnico Fábio Carille comandar a última atividade. Atividade que hoje ele não pôde comandar, como nós já destacamos na nossa primeira participação. Hoje faleceu o sogro do técnico do Corinthians, o Fábio Carille. Ele foi dispensado pela diretoria para ficar ao lado dos seus familiares. O Osmar Loz é quem comandou toda a atividade, e o goleiro Cássio, depois do treinamento de hoje, veio falar se com pouco tempo para treinar e sem o técnico Fábio Carille, mesmo por um motivo muito justo, né? Ele não trabalhou hoje, pode fazer falta e se atrapalhou a atividade do Corinthians na preparação para a partida contra o Fluminense. Vamos ouvir o goleiro do Corinthians. Muda porque ele é o que manda, né? Ele é o treinador, ele é o nosso comandante. Acho que muda nesse sentido, mas ele também, eu acho que mesmo as situações deixou tudo programado, até porque tem profissionais de muita qualidade, os auxiliares dele são muito competentes, tem o Valmir também, tem o Mauri, o pessoal todo é muito competente, então lógico que é bom sempre o nosso comandante, mas a gente entende, é uma situação bem complicada, o falecimento de uma pessoa e tal, parente dele próximo, então a gente tem que respeitar e espero que ele possa estar junto com nós aqui o mais rápido possível, mas nesse momento acho que a família dele precisa mais do que nós. Bom, tá certo, tá aí o Cássio falando a respeito aí da ausência do técnico Fábio Carille, e nós sabemos, né, não é novidade para ninguém, que o Corinthians não terá dois jogadores importantes na partida de domingo contra o Fluminense lá no Rio de Janeiro. O Pablo, melhor dizendo, que vai ficar aí cerca de 6 semanas recuperando de uma lesão muscular, e o Jadson, com uma fratura em 2 de suas costelas, também não vai jogar pelos próximos 30 dias. O Cássio, que é um dos líderes desse elenco, fala dessas duas ausências no momento em que o Corinthians precisa se consolidar ainda mais na liderança do Campeonato Brasileiro.
principal perda que o Jazz é a bola parada, né? A qualidade da bola parada, ele tem uma qualidade muito grande de colocar a bola onde que ele quer, tem muito recurso. Então acho que a gente perde um pouco, mas de repente com as características de jogadores que a gente tem, que são no banco, de repente ganha mais velocidade, mais profundidade. Mas aí é que o professor Carilli ele vai decidir bem quem ele achar melhor no momento e colocar no lugar do Jadson. Queria que você falasse sobre a saída do Pablo, que é um cara que está perto de você, que dá segurança ali no setor defensivo. O que representa a saída dele daqui? Um jogador que vem muito bem. Entendeu a filosofia de trabalho rapidamente aqui no Corinthians, como se trabalha, é um cara muito inteligente, tem muitas qualidades, vem fazendo um grande campeonato, infelizmente machucou, mas a gente tem total confiança em quem possa entrar, o Pedro, o Léo, o pessoal aí que está treinando, quem entrar a gente tem confiança, até porque esses jogadores já jogaram e já mostraram muita qualidade, mas são jogadores mais novos, acho que nós temos os mais velhos tentar passar tranquilidade e ajudar eles no que for preciso. Bom, tá certo. Aí, portanto, o Cássio falando dessas duas ausências, não só para o jogo contra o Fluminense, para aí os próximos 4, 5, quem sabe até 6 jogos, são ausências que preocupam. E o Corinthians, como você bem sabe, Anitta, é o Corinthians, né? Ele é líder do campeonato, veja você, ele tem 6 pontos para o segundo colocado, tem 29 jogos de invencibilidade, mas por ter empatado as 2 últimas partidas, a pressão é grande. Hoje na coletiva muita gente falando de estabilidade emocional, se o Corinthians está numa descendente, o goleiro Cássio fala sobre essa pressão, como é que o grupo administra toda essa cobrança. Eu acho que não muda, acho que a gente vai no mesmo intuito, joga contra o Fluminense como tem em todos os jogos, em busca dos 3 pontos. Mas eu não vejo também, como tu salientou, 2 tropeços. Eu acho que se for pegar por estatística, o nosso, que hoje é o segundo colocado, acabou perdendo em casa para o Avaí. Então o campeonato é um campeonato bem equilibrado, um campeonato muito difícil. Lógico, pela campanha que nós fizemos, os primeiros jogos até agora, então se espera que o Corinthians sempre ganhe, mas essa pressão fica pro lado de fora, acho que nós jogadores somos bem conscientes, acho que a gente vem fazendo a mesma coisa dos outros jogos. Bom, tá aí o Cássio, entendendo, na opinião dele, que esses 2 últimos empates, contra o Atlético Paranaense, aqui em São Paulo, e contra o Avaí no meio de semana, não são considerados resultados como tropeços, né? São resultados normais, dentro de uma competição tão difícil, mas a crítica, de um modo geral, entende que o Corinthians vacilou, até porque a vantagem que chegou a ser de 11 pontos, né? Ela já caiu, nesse momento, ela é 6. Do outro lado da partida do próximo final de semana, tem o Abel. Ontem nós tivemos o Fluminense empatando com o Cruzeiro, o Flu jogando no Maracanã, com um belo gol do Richarlison, e agora pegando o Corinthians. E o Abel fala, né? Experiente, técnico Abel, com belíssima campanha também com o Fluminense, fala de como é enfrentar esse líder do Campeonato Brasileiro, mas desta vez com o apoio da torcida. O torcedor do Fluminense prefere Maracanã, porque é perto, é uma torcida de um nível social um pouquinho mais alto, o pessoal mora mais por aquela zona norte, zona sul. Mas domingo vai ter uma presença boa, né? Porque o torcedor do Corinthians também prestigia muito a equipe, acompanha a equipe. Tem todo o favoritismo, a equipe muito bem dirigida. O trabalho do Carrilli é espetacular. Uma equipe que se conhece bem. Vai para o jogo com alguns problemas. Nós já temos problemas já há muito tempo e continuamos lutando, continuamos sofrendo, continuamos nos superando. E não vai ser diferente no próximo domingo, mais um jogo de superação. Bom, e os desfalques do Corinthians citados pelo Abel já são de conhecimento público, como falamos aqui, o Jadson e o Pablo ficam de fora, para o lugar do Pablo, o Pedro Henrique entra na zaga, no lugar do Jadson está a dúvida, né? O Marquinhos Gabriel era a primeira opção, e aí 3 jogadores brigam por uma vaga, o Giovanni Augusto, o Cleison e o Pedrinho. Eu estou apostando no Giovanni Augusto pela atividade de hoje. O Giovanni Augusto, ele até trabalhou muito no setor em que o Jadson atua, e por isso o Giovanni Augusto deve começar jogando. Um provável Corinthians mais uma vez, de Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Balbuena e Guilherme Arana, Gabriel, Maicon e Giovanni Augusto, além do Rodriguinho no setor de meio campo, no ataque o Romero e o Jô. Este é o Corinthians do Chico Lang para a partida importante do próximo final de semana. Se o Corinthians não vencer, serão 3 jogos sem vitória. Bom final de semana para você, vovó. Tchau. Bom final de semana, vovozinho, meu amor.
Beijo, Garrafa. Eu tô muito tranquila, Chico Lang. Pode descansar o seu fim de semana. Vai ser uns 2-0 tranquilamente. Eu não digo 3, que eu acho que é exagero, mas eu acho que 2 vai ser tranquilo para o Corinthians. Então, eu acho o seguinte, numa boa falando, eu acho que também vai ser o Fluminense também tem desfalques, né? Pois é. Então vai ser um jogo que ontem o Fluminense deu uma tropeçadinha diante do Cruzeiro, né? Aqui entre nós, né? É um campeonato difícil. O tal do Richard. Mesmo que o Corinthians venha a perder, Chico, não vejo esse problemão todo. Mas não vai perder, não. Agora, só uma coisa que eu queria dizer. Faz parte do campeonato, uma hora vai perder. Eu só queria dizer uma coisa. Em sã consciência, como é que um cara quebra 2 costelas com uma cotovelada de um zagueiro, no caso o Betão, jogando Corinthians e Avaí, e no juiz não marca pênalti? Como é que o cara recebe uma... Vou repetir a pergunta. Repete. Vou repetir a pergunta. Repete. Eu quero saber, me expliquem, por favor, médicos, físicos, né, e outros estudiosos. Como é que um sujeito quebra 2 costelas com uma cotovelada no outro e não é falta dentro da grande área? Me explica, por favor, me expliquem, por favor. É pênalti, devia ser pênalti contra o Avaí. Quebraram 2 costelas do Jadson. Ou eu tô louco. Ou o Jadson, ou você passa por alguém e fala, dá licença, pum, e quebra 2 costelas. Não é assim, pô. Na redação acontece esses alôs assim, pum. Mas não quebra 2 costelas. Agora não adianta chorar, Chico, vem cá, já tá quebrou machucado. 2 costelas de um jogador que é profissional, que é um atleta, que tem musculatura para aguentar a porrada, e o cara quebrou 2 costelas. Você imagina a violência da agressão. E o juiz não marcou pênalti. Então, tá aí mais um prejuízo. E acho gozado que ninguém falou disso. Quebrou 2 costelas, como se tivesse quebrado o dente. Escuta, ele está entre nós. O profeta já está em São Paulo, é isso mesmo. Fernando Gavini foi acompanhar a chegada do jogador aqui em São Paulo. Vamos ver. Depois de 7 anos, Hernanes está de volta ao São Paulo. O jogador desembarcou agora há pouco aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos e foi recebido por algumas dezenas de torcedores que fizeram muita festa pela volta do jogador. Ele conversou rapidinho com a imprensa, respondeu 4 perguntas e logo foi levado pelos seguranças e abraçado pelo povo são paulino que veio aqui recebê-lo. Vamos ver o que disse Hernanes na chegada a São Paulo. Estou feliz, muita expectativa de poder jogar bem, ajudar o São Paulo a atingir os objetivos importantes que o clube tem. E esse carinho da torcida é o que faz a diferença. Estou feliz com essa recepção e prova que o torcedor de tudo que foi feito no passado. A volta de Hernanes representa um novo ânimo para a torcida do São Paulo, que vem sofrendo nos últimos tempos por conta da ameaça de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O jogador representa uma época de conquistas do clube. Para a gente lembrar um pouquinho da trajetória do Hernanes, ele começou a carreira no Náutico e chegou muito novo no São Paulo, mas demorou um pouco para engrenar no time titular. Em 2006, o ano do primeiro título do São Paulo, daquele tricampeonato brasileiro, ele foi emprestado para o Santo André. Aí em 2007, depois que o Josué e o Mineiro deixaram o time, ele começou a ganhar espaço com a camisa do São Paulo, foi titular e naquele ano mesmo foi um dos principais jogadores da conquista do bicampeonato. E aí foi campeão brasileiro de novo no ano seguinte. Quer dizer, dos últimos 3 títulos conquistados pelo São Paulo, o Hernanes participou de 2, porque desde aquele tricampeonato brasileiro, o São Paulo só foi campeão da Copa Sul-Americana. Por tudo isso, a festa da torcida do São Paulo pela volta de Hernanes, uma das esperanças para tirar o tricolor da zona de rebaixamento. No São Paulo, o técnico Dorival Júnior vai aproveitar esse final de semana para preparar a equipe que só vai entrar em campo na segunda-feira contra o Grêmio lá no Morumbi. O lateral esquerdo Edmar foi o personagem da entrevista coletiva. Veja aí na reportagem do Adriano Dolfi. Ele passou quase todo o primeiro semestre esquecido no São Paulo e chegou a pensar em deixar o clube. O jogador quer estar sempre jogando e comigo não é diferente. Tive possibilidade de poder voltar para a Europa, mas preferi segurar no São Paulo porque é um grande clube.
Fato é que o lateral esquerdo Edmar não recebeu nenhuma chance do então técnico Rogério Ceni. A questão do Rogério isso é uma questão que tem que ser perguntada a ele, porque eu sempre me senti preparado. Apesar de que eu cheguei logo, tive um problema de contusão, mas depois disso sempre me senti preparado. E aí vem a questão do treinador, dele optar por te colocar ou não. E isso aí eu não posso responder, porque quem tem que responder isso é o Rogério. É muito provável que Edmar e todos os outros titulares que participaram da vitória sobre o Vasco no Morumbi sejam mantidos na equipe para o confronto da próxima segunda-feira contra o Grêmio, também no estádio do Morumbi. A vitória é importante para escapar da zona do rebaixamento. E apesar da distância para o rival, o pensamento por aqui é que o tricolor paulista é o favorito para o duelo. Se o São Paulo entrar na segunda-feira com força, com vontade de vencer, da maneira como nós entramos contra o Vasco, certinho, sem dar brecha para o Grêmio, como eu falei, o Grêmio tem uma grande equipe, respeitamos muito, mas eu acredito que se o São Paulo entrar dessa maneira, nós temos tudo para fazer um grande jogo e poder vencer o Grêmio. E, em questão de favoritismo, eu acredito que é o São Paulo que é o favorito, porque joga em casa, mediante a sua torcida, e é nisso que nós confiamos e olhamos para nós próprios. Eu não vejo muita razão para discutir, porque o Rogério Ceni botou ele para jogar. O Júnior Tavares é o titular absoluto, está jogando bem, faz parte. O São Paulo conseguiu uma vitória depois de 9 partidas. Que seja uma vitória para dar confiança para esse time e sair dessa situação incômoda. Se vencer o Grêmio, dependendo do que acontecer com o Atlético Paranaense, São Paulo já sai na próxima rodada da zona do rebaixamento. E parabéns aí pela chegada do Hernanes, né? Se bem que teve um amigo nosso, o nosso querido Gamberini, perguntou se o Hernanes ia para ser técnico de São Paulo. E daqui a pouco ele serve, tem idade para ser técnico de São Paulo. Agora, só uma coisa, além dessa piada maldosa do Gamberini, eu vou fazer mais uma. Por que estão trazendo reforços agora para o Dorival? E por que não trouxeram esses mesmos reforços para o Rogério Ceni? O Rogério Ceni só vendeu o jogador. Agora só estão trazendo o jogador. Vamos pensar pelo lado positivo. Não trouxeram também jogador. E agora estão trazendo para o Dorival. Gozada essa diretoria, né? Não tem a mínima lógica. Venderam um pacote de jogador que o Rogério precisava, e agora mandaram ele embora e trouxeram o Dorival. O Dorival suou sangue para ganhar um jogo em 3 e estão trazendo reforço. Então não entendo essa diretoria de São Paulo, qual que é a deles. Mas vamos ver, né? No final do campeonato a gente descobre, ou cai ou não cai. Eu ia falar outra coisa, mas é melhor não falar. Não fala. Quem sabe agora que rolou o negócio, né? E muito legal, porque você viu que teve que botar até letreiro, de tanta gritaria que foi, tanta alegria que foi receber o Hernanes, né? Deixa eu ir logo aqui embora. O Santos vai apostar no bom retrospecto quando joga lá no Pacaembu para vencer o Bahia e continuar vivíssimo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Marina Paniza, nossa repórter skatista, esteve no CT Rei Pelé nessa tarde acompanhando mais um treino do Peixe. Depois de 15 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Santos está na terceira colocação com 27 pontos, 10 a menos que o líder Corinthians. Vem de vitória contra a Chapecoense no meio de semana e está invicto a 5 jogos no campeonato. A boa fase tem muita influência do técnico Levi Coupe, que chegou ao clube no mês passado. E o Levi chegou com a forma de trabalho dele, infelizmente com pouco tempo de trabalho, né? Ele não conseguiu ainda fazer um trabalho real, taticamente, foi mais na base de conversa e posicionamento, né? E tem dado certo. A gente está observando, estamos entendendo aquilo que ele está passando, estamos procurando fazer aquilo que ele está pedindo, né? No sentido de neutralizar o adversário. E para embalar ainda mais no Brasileirão, o Santos enfrenta o Bahia no próximo domingo, às 11 horas da manhã. A partida não será na Vila Belmiro, e sim no Pacaembu, local onde o Peixe não perde há 21 jogos. A última derrota foi em abril de 2014. A promessa é de casa cheia para o final de semana. O apoio do nosso torcedor de São Paulo também, onde cabe mais, né, do nosso torcedor, o estádio onde cabe mais que a Vila Belmiro, né, lá cabe 40 mil, se eu não me engano. Então, se o torcedor conseguir aí lotar o Pacaembu, não sei se tem uns 40 ingressos para eles, 40 mil ingressos para eles, mas o torcedor gosta quando a gente
joga lá. A gente vai ter que ter muita atenção, jogadores leves na frente, jogadores experientes também. O René Júnior, que já atuou aqui no Santos, sabe como é que funciona aqui, como é o clima do Santos Futebol Clube. Então, acredito que ele vai estar passando algumas informações para os companheiros. Caso conquiste a segunda vitória seguida no domingo, o Peixe chega com confiança para a forte sequência que terá contra Grêmio e Flamengo na busca pelas primeiras colocações do Brasileirão. Antes disso, também tem partida difícil contra o rubro-negro carioca pela Copa do Brasil. É um passo de cada vez. A gente está pensando no adversário, o próximo adversário, agora é o Bahia, né? A gente tem procurado pensar dessa forma, um passo de cada vez, procurar sempre pontuar, né? E tem dado certo nesses últimos jogos. Então não dá para a gente ficar aí já projetando o que fazer e tudo, né? Como eu falei, é um passo de cada vez. Para esta partida, Leverkusen não terá o zagueiro Lucas Veríssimo, que tomou o terceiro cartão amarelo, mas conta com a volta do lateral direito Daniel Guedes e do atacante Bruno Henrique, suspensos na última rodada. Resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.com. A vantagem de 6 pontos que o Corinthians tem para o vice-líder Grêmio vai diminuir? Vai aumentar? Vai permanecer a mesma? Diminuir 91%. Rapaz, olha lá, hein? Ó, daqui a pouquinho tem Jornal da Gazeta com o Gamberini, que eu já tô vendo daqui, com a Estela, que eu também tô vendo daqui. Até já, gente. Um beijo. Até segunda. Tchau, até domingo no mês.